Olá, queridos, tudo bem com vocês? Bom, nós estamos vivendo um tempo muito diferente daquilo que a gente já viu até hoje. Nós estamos num tempo onde as notícias, as informações que chegam são cada dia piores, cada vez mais informações chegam aos nossos ouvidos, aos nossos olhos. E hoje está tudo muito fácil, né? Porque a gente tem as informações na palma da nossa mão, no nosso celular, quando a gente liga a TV, ou no computador, quando a gente acessa a internet, no rádio. Em qualquer lugar a gente tem acesso à informação nessa era global, digital, onde tudo chega instantaneamente para a gente e a gente corre um sério perigo. Nós estamos nesse momento, muitas e muitas pessoas estão sofrendo com a falta de alimento espiritual. Não porque os seus pastores, não porque os líderes das igrejas estão falhando nisso, mas porque tem muitas pessoas que elas são dependentes do encontro mútuo, né? As pessoas são dependentes de um culto, de uma reunião, de uma célula, para que elas possam ser alimentadas por esse líder espiritual. E hoje, por essas proibições aí das pessoas não poderem se reunir nas igrejas, devido a essa pandemia absurda que tem acontecido, e muitas pessoas estão deixando de ser alimentadas por si mesmas, porque às vezes não acessam a informação da forma correta. As igrejas estão transmitindo amplamente os seus cultos aí online, estão transmitindo mensagens, orações. A igreja de Cristo, e eu não estou falando de instituição, eu estou falando da igreja como organismo, como corpo, está unida em oração pela nação, pelo mundo todo, pelas pessoas, para que a gente possa passar por essa fase mais uma vez, olhando sempre para o nosso alvo, que é Jesus Cristo. E as pessoas às vezes acabam, por não estar podendo se reunir, elas acabam acessando as informações que mais agregam posições e questões negativas na sua vida. E eu quero justamente trazer uma mensagem de paz, de motivação, de alegria para você que está assistindo. Eu vou mandar esse vídeo para alguns amigos, para pessoas que eu amo, para pessoas que eu tenho trazido à mente, tenho orado por você. Não vou citar todos os nomes, a lista é um pouco grande, mas pode ter certeza que se você está recebendo esse vídeo é porque eu tenho orado e tenho colocado você nas minhas orações e sei que muitos de vocês também estão orando por nós. É mútuo isso e nós precisamos disso. Queridos, eu quero dizer para você o seguinte, evite contaminar a tua mente, o teu pensamento com mensagens, com notícias que são negativas. Veja, é muito importante que a gente esteja sim alinhado, que a gente esteja sim ligado nas informações com aquilo que tem acontecido, até para que a gente possa saber como tomar as devidas providências, precauções necessárias nesse momento. Mas a Bíblia diz o seguinte, a Bíblia diz que os nossos olhos são a janela da alma. E se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. Qual é a mensagem que Deus transmite em relação a isso? Veja, tudo aquilo que eu coloco os meus olhos, eu alimento o meu corpo, a minha mente. Eu alimento o meu pensamento, o meu espírito com aquilo. E quando eu começo a olhar para aquilo que é negativo, para aquilo que é ruim, o número de mortos tem aumentado, o número de contaminados tem aumentado, o Ministério da Saúde está mais preocupado, na China voltou a ter novos casos. Eu estou contaminando e estou colocando os meus olhos naquilo que é ruim e acaba contaminando o meu espírito, a minha mente. E isso reflete no meu corpo. É inevitável, isso é bíblico isso. Então, o que eu quero transmitir para você hoje, querido? Pare de consumir tanta informação ruim. Eu quero trazer à memória aquela passagem de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22 ali, que fala quando o barco com os seus discípulos estava no meio do mar e havia uma tempestade, havia o vento, haviam ondas, e Jesus veio caminhando sobre as águas e Pedro olha para ele e diz para ele, Senhor, se é tu mesmo, diga que eu vá até o Senhor. E ele diz, então venha, Pedro. E Pedro desce do barco, começa a caminhar sobre as águas olhando para Jesus, e ele caminha, enquanto ele olha para Cristo. Mas a Bíblia diz que ele percebeu o vento. Quando ele começa a enxergar a dificuldade, quando começa a ver o vento, perceber, não ver não de forma visível, né, mas perceber o vento, ele começa então a desfocar, ele começa a tirar os olhos de Jesus, perder a fé e ele começa a afundar. Então vem aquela célebre frase que Jesus diz para ele, diz assim, homem de pequena fé, por que você duvidou? E às vezes nós estamos assim, nós cremos em Cristo, mas começamos a olhar para as circunstâncias e começamos a ter medo. O medo não é ruim, ele é ruim quando ele domina a gente. O medo impede que a gente faça muitas coisas
que nós faríamos de forma inconsequente se nós não tivéssemos o medo. Mas o ruim é quando a gente se deixa dominar pelo medo e para de ter a devida fé. E às vezes nós temos a fé racional, mas a fé sobrenatural, aquela que continua crendo acima de todas as coisas, aquela que continua crendo acima das circunstâncias, a gente acaba desistindo dela. E eu quero terminar com um texto que é referencial para a minha vida, tá? Eu quero que você pense muito sobre isso, que está lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 8 em diante, 8 e 9, na verdade, ele diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente, digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim. E o Deus da paz estará com vocês. Eu quero convidar você a crer nisso. E eu queria muito, muito, muito desafiar você a ter um tempo maior nesse período, um tempo maior de oração, um tempo maior de leitura da palavra. Sei que muitos já estão fazendo isso, mas perceba quanto a gente reclama todos os dias porque a gente tem que levantar cedo para ir trabalhar, quanto a gente reclama todos os dias porque a gente tem tantos afazeres e a gente não tem tempo para fazer coisas que a gente gostaria de fazer. Muitos reclamam que não tem tempo de orar, não tem tempo de ler. Pois é, nesse momento uma das coisas que você mais tem é tempo. É claro que não são todos, muitos estão trabalhando normalmente, mas muitos têm tempo, muitos conseguem fazer. E você hoje está orando para você poder voltar a fazer aquilo que antes você reclamava porque tinha que fazer. Então, eu desafio você a orar pela nação, orar por aqueles que não têm o seu sustento, que nesse momento difícil estão aí trabalhando de autônomos e não conseguem levantar o seu sustento diário, estão preocupados com suas finanças. A gente sabe que a gente tem vários desafios pela frente, mas eu quero escolher todos os dias continuar olhando para Cristo e alimentar minha mente com aquilo que é bom, com aquilo que é agradável, com aquilo que há algum louvor, aquilo que é nobre, porque aí a Bíblia diz que o Deus da paz estará comigo. E assim eu acredito. Eu quero orar por você nesse momento e desafio você a fazer a mesma coisa, orar por mim também, orar pelas pessoas que você conhece, que Deus trouxe ao teu pensamento, ao teu coração, porque nós precisamos disso. Estamos distantes fisicamente, não estamos podendo nos reunir, mas espiritualmente estamos e precisamos estar conectados com Deus. Amém, queridos? Pai, em nome de Jesus, eu quero me colocar diante do teu altar, Senhor, e orar, Senhor, pelas pessoas que estão assistindo esse vídeo, orar por esse meu amigo, por essa minha amiga, pelo meu familiar que nesse momento está aflito, talvez está preocupado. Muitos estão mais preocupados até do que com a própria pandemia, com a própria saúde física, estão preocupados com as suas contas, como poderão pagar. Muitos estão preocupados com o seu trabalho, se o terão nos próximos dias. Estão preocupados com a configuração do mundo na sequência. Pai, eu oro colocando diante do teu altar, meu Deus, e eu creio no teu poder. Eu creio na tua graça, Senhor. E eu quero continuar colocando os meus olhos no Senhor e não no vento e não na tempestade. Eu quero pensar naquilo que é bom. Eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, Deus. Porque a tua palavra diz que nós devemos confiar no Senhor acima de todas as coisas e eu confio em ti. Eu não quero contaminar minha mente, o meu corpo, o meu espírito com aquilo que o mundo aí fora diz. Porque aquilo que é impossível para nós, seres humanos, é totalmente possível para o Senhor. Eu creio na tua verdade, na tua palavra, Deus, e te busco acima de todas as coisas. Oro, meu Deus, por aquele que está na sua casa agora, aflito, por aquele que está triste, por aquele que está preocupado pela sua família, pelo seu ente querido, que talvez tenha um pouco mais de idade e faz parte do grupo de risco, que o Senhor venha proteger, meu Pai. Como naquela situação onde o anjo passaria e o Senhor disse que aqueles que servissem ao Senhor era para pintar, para marcar os umbrais das portas com o sangue do Cordeiro, que assim o anjo da morte não afetaria aquela casa. Assim os teus filhos, meu Pai, possam entender que aquele que tem o umbral da sua porta marcado com o sangue do Cordeiro, meu Deus, não será atingido pelo Senhor. Em tudo há um propósito. Que nós possamos entender o teu propósito nesse tempo e que a tua verdade ressoe dentro do nosso coração.
e o nosso desejo, o nosso sentimento de estar conectado contigo e com os nossos irmãos, mesmo, meu Pai, que não seja fisicamente próximos, mas hoje que a gente possa usar essa tecnologia não somente para consumir informações que nos agregam pensamentos negativos e tristezas, mas que nós possamos usar a tecnologia para alcançar e estarmos próximos espiritualmente, orando e crendo uns pelos outros. Agradeço, meu Pai, pelos irmãos das igrejas, pelos pastores, pelos líderes. Agradeço, meu Deus, pelas pessoas que têm se preocupado com o seu povo, meu Deus, e têm orado, e têm buscado, e têm transmitido, e agradeço por aqueles que têm buscado este alimento que é tão necessário e tão importante na nossa vida para que nós possamos ficar de pé. Assim eu creio e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, meu irmão.